Oi, Craig. Oi, pessoal do Torbis. Aqui é a Mia e eu tô tendo que gravar esse áudio para falar sobre o futuro dos personagens de Amuleto, porque a gravação inicial corrompeu tudo, mas era basicamente a gente se reunindo para falar sobre as coisas. Bom, eu vou começar pelo Slow. O Slow ele vai viver uma vida pacata no Porco Dorminhoco, bebendo e sendo segurança do lugar, até o momento que ele sentir que o propósito dele foi cumprido de ter um grupo de amigos que realmente se importou com ele, diferente da tripulação antiga que traiu ele. Quando isso acontecer, ele vai morrer de fato, vai virar pó, e quando forem procurar ele, só vão achar as armas e os trapos das roupas. Agora o Enhirt, ele vai entrar em uma jornada espiritual, porque ele sente que se distanciou muito de ser um monge. Ele vai abrir templos por alguns lugares de Dagnis. Dagnis é o nome do planeta em que o amuleto se passa. Durante essas coisas, ele vai se reencontrar com a Dália, ou Délia, não vou lembrar certinho agora. Se não me engano, a sessão em que ela apareceu não foi gravada, mas ela foi uma mulher que apareceu nas primeiras sessões do RPG. Eles tiveram um flerte e ela até é mencionada algumas vezes ao longo da campanha. De início, ela não vai querer muito papo com o Enhirch, até porque ela se encontra com o Furs, e ele fala que o Enhirch estava muito diferente. Então ela fica com um pé atrás. Mas eventualmente o Enhirch ganha o coração dela de volta e juntos eles têm 2 filhos, o Kalzir e a Kylie, com 1 ano de diferença aí. O Kalzir é ensinado o caminho dos monges pelo seu pai, enquanto a Kylie ela fica mais próxima de sua mãe. Mesmo com os filhos, o Enhirch não abandona sua busca espiritual para se tornar cada vez mais conectado com os monges. Indo pro casal Ophélia e Nate, ambos basicamente entram em diversas aventuras juntos, explorando cada vez mais os países de Dagnis e seus artefatos desconhecidos. Em um momento durante essas aventuras, os dois vão se casar, quebrando totalmente as tradições dos querubes, a raça da Ophélia, que só aprova casamentos entre a mesma espécie. Assim que eles sentirem que tá bom de aventura, eles vão voltar para Ignite e vão ter também 2 filhos, o Adonis e a Nahida, não tenho certeza como pronuncia, com 2 anos de diferença. Em um determinado momento, o Furs vai constatar o casal e comentar com eles que o Kenji, aquele Drow que eles conheceram lá no episódio 3, tem um jeito de liberar os deuses dos fragmentos. Então o Nathan e a Ophélia se juntam para acompanhar o Furs, e os dois ganham novas habilidades por terem ajudado na libertação dos deuses. Agora o Hornigold. Basicamente ele vai voltar para a Ilha dos Orcanos, o lugar que ele mora, e vai contar sobre tudo que ele viveu. Não tenho certeza se ele vira guarda de novo, se ele vira guerreiro de novo dos Orcanos, mas depois de um tempo ele acaba conhecendo uma Orcana que se torna sua esposa, e junto eles têm 3 filhos, Edward, Harry e Anne. Edward é 4 anos mais velho que o Harry, e o Harry é 3 anos mais velho que a Anne. Os 2 filhos homens do Hornigold são treinados por ele para se tornarem guerreiros igual ao pai, enquanto a Anne é criada mais pela mãe. No futuro, a Tallulah, a filha da McCoy com o Hornigold, vai procurar ele para tentar manter contato, e eventualmente ela consegue, e eles desenvolvem aí uma pequena relação entre pai e filha. Para finalizar, o cara que tem mais coisa envolvendo ele, o Furs. O Furs ele acaba se aproximando mais da Ophélia McClain, que ajuda ele a desenvolver um método de transporte parecido com um teleporte para conectar a Ignite com o atual do Véu Celestial, para ele poder ver mais o filho dele que ele teve com a Kiki. Após 1 ano por aí, o Furs e a Mira eles se casam, e ela engravida de novo e dá à luz a Everlight. E um tempo depois eles têm mais uma filha chamada Greenlight. Elas têm 2 anos de diferença. Juntos eles vão ir ver os pais da Mira, que vão ficar muito felizes com o casamento e com os netinhos. O grupo recebe a notícia de que o capitão Azazel Couris foi assassinado pelo Comodoro Bernard, e isso deixa o Furs muito mal, até porque ele teve diversas chances de matar o Comodoro e mesmo assim não fez. O Azazel deixou para trás um filho, que nasceu logo após sua morte, o Wilbur Couris, que cresce amargurado,
por ter tido sua chance de viver com seu pai tirada de si. Quando ele cresce, ele mesmo mata o Comodoro, nem se importando se ele era primo da sua mãe ou não. E continuando com o Furs, ele acaba se tornando uma figura paterna, tanto pro Wilbur quanto pra Tallulah, já que ele vai visitar bastante os dois quando dá. A Tallulah é mais por causa do Kaiser, né? O Kaiser é o filho que ele teve com a Kiki. Como ele ia visitar o Kaiser, aproveitava e visitava a Tallulah junto. Rapidamente indo pro Erin, ele começa a trocar cartas com a Ophelia McClain e eles acabam desenvolvendo um relacionamento. O Erin ajuda no desenvolvimento dos portais para Atual e ele também arranja uma forma de tirar os Tabashis da extinção. Ele passa anos tentando métodos de criar Tabashis com o DNA de Ashigan, a cidade de Ignit onde os Tabashis viviam, e o Erin consegue, inclusive ele ajuda ela, o Quasso e o Brutus a terem filhos biológicos, utilizando o DNA dos Tabashis e misturando com os companheiros dos gatinhos. E sim, todos nasceram saudáveis. Vou deixar passando os filhos deles aí. Inclusive, a Bella, o Tarag e o Dorian tiveram filhos entre si. Eles também vão estar passando aí. Se precisar, deem uma pausinha. E só pra falar que a idade não tá condizente com o que seria canonicamente. Tipo, ordem cronológica, sabe? Porque esses filhos gatos, né, os Tabashis, eles são bem mais novos que os filhos que o pessoal teve em si. Eu acho que menos o Adonis e a Naida e o Kalzir e a Kylie. Eles estão ali com uma idade que bate, eu acho, com o que seria canônico dos Tabashis, dos filhos. Mas, enfim. Para os Tabashis que não são filhos dos três irmãos, para eles não crescerem como família e acabarem não desenvolvendo descendentes, o Erin espalhou diversos filhotes por diferentes orfanatos. Um dia, enquanto o Furs foi dar uma olhada em um dos orfanatos, ele deu de cara com um gatinho bem brigão. Ele batia nas outras crianças, então o Furs decidiu levar ele para casa, depois de olhar nos olhos do gatinho e ver o mesmo ódio que havia nos olhos do Lee. O nome desse Tabashi era Anthony. No futuro ele se torna biomédico maluco doido. Ele basicamente tem os mesmos transtornos que o Lee tinha, esquizofrenia e psicopatia. E ele é filho do Lee, praticamente, né? Ele foi feito com o DNA do Lee pelo Erin de forma acidental. Indo pro irmão adotivo do Furs, o Vex, ele e a Jezebel não pararam de ter filho, eles tiveram 7 no total. E eles basicamente têm uma banda própria em família, já que todos os filhos seguem os pais e se tornam bardos. Os filhos deles também vão estar passando aí na tela. Voltando no Erin, que eu acabei me esquecendo, ele e a Ophelia McClain têm 2 filhos no futuro, Dante McClain II e Madalena, com 3 anos de diferença, ambos os nomes em homenagem aos pais da Ophelia. O Erin passa a receber e ir visitar sua mãe biológica Cheyenne, com o intuito de ficar mais próximo dela, já que ela não teve culpa de não ter sido presente na vida dele. Para finalizar, do bando do Azazel, os únicos que tiveram descendentes foram o Ike, o médico da tripulação, ele teve um filho, e o casal Chiron e Celine, que tiveram 2. Talvez o pessoal daqui do Torbis não saiba muito bem quem eles são, até porque as sessões que eles apareceram não foram gravadas e eu nem pensava em gravar a primeira temporada. Mas eu não posso deixar de citar eles aqui. E eu já tava esquecendo, mas o Bayo, ele vai visitar os filhos da escuridão pelo menos uma vez no mês, já que ele é praticamente um pai pro grupo. Quando ela, a Bella e o Dorian fizeram o primeiro campeonato dele, eles tinham seus 14 a 12 anos. Então eles eram bem criancinhas e não tinham família. Então o Bayo foi lá, acolheu eles e se tornou, né, um pai para eles. Se eu não me engano, todo ano as famílias, isso eu falo Furs, Mira, Ophelia Nate, Enhirt, Delia, Hornigold, se reúnem para um churrasco, passar alguns dias juntos, bem bonitinhos. Enfim, esse é o futuro dos personagens de Amuleto. Falando bem no geral, o pessoal com certeza vai escrever mais coisa pros personagens e pros filhos.
dos personagens, mas eu não vou ficar vindo aqui e atualizando sempre que isso acontecer, até porque seria embaçado. Mas é isso, pessoal. Esperem que o spin-off de Amuleto Remanescentes já vai sair e a gente vai conhecer mais um pouco sobre o universo, né? É isso aí. Tchau, tchau.